Fala, meus amigos vascaínos! Hoje é dia de Vasco, hein? E se Deus quiser, de classificação do Vasco. Se Deus quiser e Ele quer. Amém. Então, vamos falar um pouco do jogo de hoje, tá? Contra o Atlético Goianiense. As possíveis escolhas do Rafael Paiva, tá? Infelizmente o Coutinho está fora, lesionado, tá? Notícia muito ruim que não esperávamos. Vamos falar também sobre as escolhas que não deram certo contra o Bragantino, tá? Fazer um resumo, uma pequena análise de como foi o jogo, tá? O que não deu certo e o que passou a dar certo durante o jogo, tá? Das falhas individuais que, infelizmente, deixaram a vitória do Vasco escapar. E para quem não me conhece, eu me chamo Rômulo, sou motorista de aplicativos no Rio de Janeiro e nos meus intervalos eu falo de Vasco, a minha maior paixão. Já chega dando aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho para chegar as notificações e vamos ao que interessa. Começando pelo Bragantino, Vasco e Bragantino no sábado, tá? O Vasco, que já tinha desfalques, né? E decidiu poupar jogadores nesse jogo. Até levantaram uma questão que, cara, por que não poupou antes? Por que isso? Por que aquilo? Rapaziada, e muita gente criticando o Rafael Paiva também por essa escolha. Lembrando que não é o Rafael Paiva que decide, rapaziada. Existe um departamento de futebol onde tem a fisiologia, para saber quem está prestes a estourar ou não. Isso não vem diretamente do Rafael Paiva, eu duvido muito que venha. Existe um departamento de futebol inteiro, rapaziada. Então, cara, não tem como culpar o técnico por isso. Claramente, ele obedece. Se ele pode usar um jogador 45, 30 minutos, ele não vai poder usar o jogador. E recentemente teve uma polêmica com o Paê, pô. Ele usou na risca ali o Paê 45 minutos, que era o que a fisiologia tinha permitido o Paê jogar. O Paê saiu puto, chutou garrafa, fez o escândalo. Agora o que a gente pode discutir é o planejamento feito pelo departamento de futebol. Foi enfrentar o Grêmio lá naquele pasto, onde claramente vai exigir muito mais fisicamente do jogador. Aí coloca um time, coloca o Coutinho para jogar naquele campo, Verratti, Piton, entendeu? Jogadores que seriam decisivos para a gente agora. Então, já com desfalco de Paulo Henrique e Matheus Carvalho suspensos, o Vasco deixou Piton, Coutinho, David e Verratti fora. Se bem que David vem numa péssima fase e vamos falar sobre isso. Eu acho que ele nem vai ser titular hoje. Aí podemos criticar o Rafael Paiva. Veio a escolha do treinador. Optou por um sistema inédito, tá? 3 volantes de pouca mobilidade, 2 meio-campistas, um é veloz, outro não, tá? E um atacante de mobilidade. Com 2 laterais que não são rápidos, faltou velocidade, faltou profundidade do lado esquerdo, faltou equilíbrio ao time do Vasco, tá? As peças não casaram com o sistema escolhido pelo Rafael Paiva. Então ele optou por um time controlador, tá? Jogadores de boa técnica, só que não tinha as outras características necessárias para furar a defesa do adversário. E o Vasco sofreu aquele gol logo no início, com mais uma falha do Léo, tá? É incrível, cara. Que ele até fez uma boa partida, se recuperou daquele erro ali. Aposto que se o Vasco terminasse o jogo com a vitória, as pessoas nem falariam da falha dele, porque ele foi bem no jogo, tá? Cara, é difícil entender. É igualmente o que aconteceu com o Zé Gabriel. Vamos seguir. Então, o Souza, escolha errada. O Vitor Luiz, com esse esquema de jogo, talvez seria melhor ter usado o Leandrinho, mas não dá para cravar, tá? O erro foi determinante ali no primeiro tempo. No segundo tempo ele corrigiu os erros, tá? Fez a leitura de jogo necessária, corrigiu os erros e o Vasco fez um dos melhores tempos que eu já vi nesse Campeonato Brasileiro. Com certeza. Dominante, agressivo, pressão pós-perda, intenso, com uma mexida. A entrada do Verratti no lugar do Souza. O Vasco passou a jogar com 2 volantes, 2 meio-campistas e 2 atacantes. Os laterais
ia e voltava o tempo todo, tá? Jogavam de forma agressiva, davam profundidade. O Vasco foi outro no segundo tempo. Outro. O Vasco fez um, fez dois, poderia ter feito o terceiro e o quarto. O Vasco perdeu várias chances de gols. E, no fim do jogo, foi castigado. Castigado por uma falha coletiva. Começando pelo David, tá? Que é um cara que vem agregando muito pouco. No ataque é nulo praticamente e na defesa também não está contribuindo. Se pegar os últimos jogos do Piton, sofreu na defesa porque não tinha ajuda. E no início do lance do gol do Bragantino foi justamente isso. O Elinho, o David abdica de fazer pressão no Elinho. Simplesmente larga o Elinho no início da jogada. Cara, é um absurdo. Ele nem fechou o espaço do Elinho, cara. Cara, não pode. Isso não pode. Não pode. De jeito maneira. Aí na sequência do lance, o Elinho abre um bolão pro Lincoln na esquerda. O que podemos falar? Que não chega a ser falha, mas o Adson era para estar ali naquele cara. Tá? O Adson era para estar ali. O lance se desenhou, o Lincoln meteu um bolão no ponto futuro e o Elinho atacou o espaço. Só que quem estava com o Elinho era o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, no lance, acompanhou o Elinho até a entrada da área. Chegou na entrada da área, o que ele fez? Ele parou. E o Elinho entrou sozinho, atacando o espaço. Cara, mérito do adversário? Mérito também do adversário. Um bolão do Lincoln e inteligência do Elinho. Mas, cara, Zé Gabriel não pode fazer isso nunca, irmão. E aí entra na mesma situação do Léo. Um cara que entrou bem na partida, tá? Por incrível que pareça, ele entrou bem na partida. Chegou firme ali em alguns lances, cortou bolas perigosas, combativo. Mas parece que a qualquer momento vai entregar. E entregou. Errou um passe fácil no meio de campo. Parece que ele desligou e deu esse mole na marcação. Empate do Bragantino. Aí vi muita gente falando, o Pumita... Não era o Pumita ali. O Pumita fez certo. Se pegar o lance e olhar, a conta estava certinha dentro da área. Quem poderia ter pressionado o cruzamento era o Adson, tá? O Leandrinho. Não, o Leandrinho não. Não foi o Leandrinho. Poderia ter tentado corrigir o erro dos outros, tá? Mas a culpa foi totalmente do Zé Gabriel e do David. O David por não ser combativo lá na frente e o Zé Gabriel por não ter acompanhado a linha, tá? Balde de água fria ao Vasco, tá? O Vasco teve uma sorte muito grande de conseguir um empate no final do jogo contra o Atlético Goianiense. Dessa vez foi castigado. Então, um resultado péssimo. Péssimo. Péssimo para os planos do Vasco no Brasileiro. O Vasco passaria o adversário na tabela, ficaria mais tranquilo, tá? E daria mais sossego ao Rafael Paiva, que começa a ficar pressionado à frente da equipe profissional do Vasco. Tem errado? Tem. É o que eu falei em outro momento. Todo técnico passa por oscilação meio que o tempo inteiro no futebol brasileiro. Tudo é resultado. O que manda é o resultado. Tá? O Rafael Paiva vinha muito bem e agora está oscilando. Mas ainda acho que é um trabalho positivo. Tá? Para aguardar as próximas rodadas. Eu andava meio desanimado. Tá? A forma que o Vasco enfrentou o Atlético Mineiro, enfrentou o Grêmio, enfrentou o Atlético Goianiense me deixou meio desanimado. Fiquei preocupado. O Vasco conseguiu reagir contra o Atlético Goianiense, achou aquele gol. E o Vasco teve uma boa recuperação dentro da partida contra o Bragantino. Isso me deixou mais animado. O Vasco voltou a competir. Isso é o mais importante. O Vasco voltou a competir. Eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um jogo seguro. Tá? O técnico Wagner Mancini foi demitido do Atlético Goianiense. Então não sabemos qual Atlético Goianiense que vem para o jogo. Sabemos do Vasco. E eu acho que para o jogo de hoje, o Vasco vai ter surpresa na escalação. Tá? Muito se falava do Coutinho e Payet juntos, mas aí teve a lesão do Coutinho e eu também não era a favor. Eu acho que a surpresa da escalação hoje vai ser o GB. Tá? Não tem informação, não tem nada disso. Eu acho que o David não está jogando nada e o GB foi bem como companheiro de ataque do Verratti. E o Vasco fez um segundo tempo muito bom. Tá? Se o Vasco não tivesse sofrido o gol de empate, o segundo tempo do Vasco teria sido perfeito. Então eu acho que o Vasco vem com Léo Jardim, Paulo Henrique e Tom nas laterais, Maicon e Léo, infelizmente João Vitor ainda está machucado, Matheus Carvalho e Hugo Moura como volante, Adson
e o Paê como meia, direita e meia esquerda, e o GB e o Verratti no comando de ataque. Essa dupla aí. Vamos rumo à classificação. Rumo à classificação, às quartas de final, coisa que o Vasco não chega desde 2015, tá? Naquela vitória com o gol do Rafael Silva no clássico contra o Flamengo, para dar moral pro clássico de sábado contra o Fluminense, no Engenhão, com certeza casa cheia, os ingressos já estão à venda, tá? Já havia parcial, mal começou, já tinha 10 mil ingressos vendidos. Para você que gostou desse vídeo, deixa aquela curtida, valeu? Se inscreva no canal, compartilha com outros vascaínos para trazer mais gente aqui para o canal, para ajudar a crescer. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Saudações vascaínas. Rumo à classificação hoje, hein?